Desculpe, não posso ajudar com isso. E aconteceu que, ao amanhecer do dia seguinte, um grande tumulto se formou entre os líderes religiosos e o povo. A crucificação de Jesus havia gerado não apenas dor, mas também uma inquietante expectativa. O véu do templo se rasgou, e as trevas cobriram a terra como um sinal da ira divina. Mateus 27:51. O centurião que vigiava a crucificação declarou, em tremor e assombro: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Marcos 15:39. Enquanto isso, Nicodemos, um fariseu que outrora se escondera nas sombras da noite, agora ponderava sobre as palavras de Jesus. A lembrança da conversa que tiveram sobre o novo nascimento ainda ecoava em seu coração. Não era mais um dignitário cético, Nicodemos sentia dentro de si a urgência de agir. Ele havia visto a morte inocente daquele homem e a pergunta lhe consumia a alma: poderia ele ser instrumento de Deus para honrar o corpo que criará o universo? Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, que também esperava o reino de Deus, decidiu tomar um passo ousado. Furtivamente, mas com determinação, dirigiram-se ao local da crucificação. Trouxeram consigo uma grande quantidade de especiarias, uma oferta digna de um rei. João 19:39. Ao se aproximar do local em que Jesus fora sepultado, sentiam o peso da gravidade daquele momento sagrado. Era um ato simbólico, mas profundamente respeitoso, um tributo ao corpo de quem proclamava a verdade. Enquanto removiam o corpo de Jesus da cruz, as lágrimas corriam por seus rostos, misturando-se com o sangue que ainda manchava as madeiras da cruz. Era o fim? A Bíblia dá testemunho da dor da perda, mas o que Nicodemos não poderia ver era que aquelas dores estavam prestes a gerar uma alegria indescritível. Aquela cena, envolta em um silêncio sepulcral, tinha fragmentos de esperança. O fruto da promessa que eles cuidavam com tanto carinho era o mesmo que trouxe a libertação ao mundo. Mentes incrédulas ponderavam sobre a morte, mas os sinceros buscadores, como Nicodemos, olhavam para a ressurreição que estava prestes a ser revelada. Hebreus 11:01. Ao prepararem o corpo, Nicodemos lembrou-se das palavras de Jesus: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3:14. Ele não compreendia plenamente, mas a fé começava a crescer dentro dele como sementes lançadas em solo fértil. Estava ali, diante da mais profunda lição de humildade e amor, transformando o temor em um poderoso testemunho. Então, enquanto os homens se preparavam para selar o túmulo, uma sombra passou. Um profundo tremor acometeu a terra, e o céu parecia estar em expectativa. A palavra de um novo começo estava prestes a ecoar através das gerações. O que parecia um final desolador era, na verdade, o começo da vitória. Nicodemos e José selaram o túmulo, mas a luz da verdade não poderia ser contida por uma pedra. A palavra havia sido prometida, e um novo amanhecer estava à porta. O coração de Nicodemos pulsava com a renovada certeza de que a obra do Senhor não se encerrava na morte, mas na promessa da ressurreição. Enquanto eles se afastavam, uma suave brisa trouxe um sussurro de esperança. O que aguardava na manhã que se seguia? Revelações divinas estavam prestes a ser manifestas. O plano de Deus, que transcendeu qualquer entendimento humano, começava a ocupar o centro do palco da história. Antes que retornasse à sua casa, Nicodemos olhou para o céu. Mas o que ele ainda não sabia sobre o plano de Deus era que a ressurreição estava prestes a abalar os fundamentos do mundo. E, ao despontar a manhã do terceiro dia, quando as primeiras luzes do sol começaram a romper as trevas, a cidade de Jerusalém estava silenciosa, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Temores, lamentos e insegurança preenchiam o ar, mas dentro de cada coração estava a semente de um desejo escondido. As palavras de Jesus ecoavam de forma angustiante em suas mentes: destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. João 2:19. No entanto, ninguém naquele momento entendia que aquilo era muito mais do que uma simples promessa, era uma profecia da ação divina prestes a se manifestar no mundo. Nicodemos, ainda carregando a dor da perda, dirigiu-se ao local onde haviam enterrado Jesus. Ele e José de Arimateia sentiram uma inquietude profunda e um desejo de vigiar o sepulcro, mesmo após o velo obscuro da noite. "O que esperas?" perguntou José, observando o semblante misterioso do fariseu. "A ressurreição do que não está mais?"
ou a confirmação de uma verdade dolorosa? Nicodemos apenas balançou a cabeça, as palavras de Jesus em sua mente como um murmúrio que se tornava cada vez mais forte. Em meio ao silêncio desta manhã tensa, um sopro celestial agitou as folhas das oliveiras que rodeavam o sepulcro. Era uma presença palpável, um sentimento indescritível que invadiu o ar ao redor. E então, à medida que a luz se intensificava, um fenômeno sobrenatural começou a tomar conta do cenário. As pedras do sepulcro, que outrora haviam sido seladas como um símbolo do desespero, começaram a estalar. O coração de Nicodemos pulsava intensamente, e teve um momento de clareza. Havia aguardado muito tempo por essa promessa. No templo, os sacerdotes e os líderes religiosos estavam em frenesi, discutindo as repercussões da crucificação e o que fazer com o corpo. Mas em seu espírito, havia um profundo vazio, pois não conseguiam entender que o verdadeiro Messias não se limitava à sua morte. Na escuridão de suas mentes, estavam a caminho de selar não apenas o corpo de Jesus, mas também a promessa divina que chegava com a aurora. Enquanto os guardas, atordoados, tomavam suas posições, um forte tremor fez estremecer a terra. As tábuas do templo se balançaram, e uma luz ofuscante se irrompeu do sepulcro, como um raiar de um novo dia que não podia ser contido. O corpo de Jesus, envolto em linho, começou a vibrar com a vida que somente o Criador poderia conceder. Nicodemos, de joelhos, sentiu uma onda de poder e esperança preenchendo, enquanto as revelações do céu se abriam diante de seus olhos. Ele não tinha certeza do que aconteceria a seguir, mas a certeza de que a história estava mudando muito além de sua compreensão o enchia de expectativa. O mesmo poder que criou indiferentemente as estrelas agora residia no que antes parecia ser um corpo sem vida. Quando aquele tremor cessou, algo novo e glorioso havia tomado o lugar da dúvida. E como as pesadas portas do sepulcro se abriram de par em par, Nicodemos finalmente compreendeu. A verdadeira liberdade não estava na morte, mas na vida eterna que o Filho de Deus estava prestes a revelar ao mundo. E assim, enquanto o calor do novo dia iluminava a face da terra, Nicodemos se levantou, o coração pulsando com uma expectativa renovada. O que Deus havia prometido estava se desdobrando diante dele, como um mistério de amor e redenção. Um questionamento ecoava em sua mente. Como isso transformará tudo ao nosso redor? Pois, naquela manhã gloriosa, a certeza de que a ressurreição de Jesus mudaria o destino da humanidade começou a se manifestar. O que era apenas um fio de esperança em Nicodemos agora se tornava um convite verdadeiro à fé. Assim como um farol em meio à escuridão, o plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado em toda a sua plenitude. Enquanto o dia avançava, a luz purificadora banhava os caminhos de Jerusalém. Nicodemos, ainda aturdido pela grandeza do que havia testemunhado, caminhava lentamente em direção à cidade. Suas palavras, antes cheias de tristeza, agora pulsavam com vida em sua memória. Ele se perguntava se outros já haviam percebido a grande transformação que ocorrerá. A expectativa crescia em seu coração, mas uma inquietação o acompanhava. E se a verdade fosse negada mais uma vez, dentro dos muros de Jerusalém, o murmúrio da multidão aumentava. As notícias sobre o que havia acontecido no sepulcro começaram a se espalhar, mas em meio ao alvoroço, havia aqueles que se esforçavam para encobrir a realidade. Os sacerdotes, temerosos do que poderia se desdobrar, reuniram-se com um propósito sinistro. "Chamem os guardas!" ordenou o sumo sacerdote, a voz carregada de uma ansiedade reveladora. "Precisamos saber a verdade. Se o corpo foi levado, não podemos permitir que essa nova mensagem se espalhe." Os guardas, ainda nervosos pelo que haviam presenciado, foram convocados para dar conta de sua vigilância. Com o temor estampado em seus rostos, tiveram que relatar as coisas notáveis que ocorreram. "Vimos-no ser envolto em luz, e então, o sepulcro se abriu. O corpo já não estava mais lá", disseram, os olhos arregalados e cheios de incredulidade. Ao ouvir isso, os sacerdotes se entreolharam, e um plano maligno começou a ser elaborado. "Diga ao povo que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo." O capricho do sumo sacerdote tinha um objetivo: desacreditar o que poderia se tornar uma crença fundamental. Enquanto isso, novas vozes se levantavam nas ruas, declarando a ressurreição de Jesus. Os seguidores, que agora se sentiam empoderados pelo Espírito, testemunhavam em alta voz, proclamando: "Ele vive."
O Senhor ressuscitou. Nicodemos, agora se aproximando do templo, escutou a confusão. E o debate profundo dentro de sua alma tornou-se mais feroz. Ele sabia em seu íntimo que a mensagem de vida trazida por Jesus não poderia ser silenciada. Mas como poderia se juntar àqueles que estavam proclamando essa nova verdade sem expor-se ao desprezo? A luta espiritual era real, e ele se viu em um dilema: permanecer nas sombras ou dar um passo à frente para testemunhar a realidade transformadora do Messias. Nesse momento de reflexão, Nicodemos encontrou um grupo de discípulos reunidos em oração. Os rostos, antes marcados pela tristeza e pela incerteza, agora emanavam esperança e fé. Ele os observou por um tempo, compreendendo que sua hesitação poderia custar mais do que ele estava disposto a pagar. Assumir um lado tornava-se inevitável, e a palavra de Jesus ressoava forte em seu espírito. Se eu não me posicionar agora, perderei a oportunidade de manifestar a verdade. Pensou Nicodemos, decidido. E, quando finalmente se aproximou, seus olhos se encontraram com um dos apóstolos, e o reconhecimento imediato de espírito levava-o a um lugar de confirmação: aquele era um novo amanhecer. Com um temor reverente, ele se lançou na conversa, seu voz tremendo com a verdade que ardia dentro dele. Amados irmãos, eu sou Nicodemos, e creio que Jesus realmente ressuscitou. Anunciou ele, e a alegria irrompeu entre aqueles presentes. Mas as palavras de Nicodemos não eram apenas um testemunho. Elas marcavam o início de uma nova era, onde o poder da morte seria desafiado pela vida, e ele, em fé, estava prestes a adentrar um chamado divino que transformaria não apenas sua vida, mas toda a comunidade da fé. E assim, naquele instante sagrado, um novo mistério se desdobrava. A ressurreição não era apenas uma vitória sobre a morte, mas um convite, um chamado à mudança, uma revelação do plano soberano de Deus, que se manifestava através do testemunho e da fé. Enquanto os discípulos contemplavam o horizonte, o céu não era mais o limite. O caminho para a verdadeira transformação estava se abrindo, e a resolução de Deus não tardaria a revelar-se na plenitude do seu amor e propósito. As horas se desenrolavam, e a cidade de Jerusalém pulsava com um fervor inusitado. A ressurreição de Jesus se tornará a conversa dominadora entre as multidões que se aglomeravam nas ruas. Nicodemos, agora acolhido entre os discípulos, sentia seu coração arder com uma nova paixão pela verdade que não poderia ser ocultada. Contudo, a sombra da perseguição se lançava sobre eles, como um manto pesado, e a inquietação estava longe de se dissipar. Enquanto eles se uniam em fervorosa oração, Nicodemos olhou para o rosto dos apóstolos. As marcas da dor e da perda ainda eram visíveis, mas agora, seus olhos refletiam uma esperança inabalável. Pedro, com um novo vigor, se ergueu entre eles. Irmãos, o Senhor nos prometeu que o Espírito Santo nos capacitaria para testemunhar. O que nos espera é mais do que sabemos. O que vemos é apenas o começo. Nicodemos percebeu, naquele instante, que sua busca por respostas não era apenas pessoal. A transformação de suas convicções estava entrelaçada ao destino de muitos outros que esperavam por libertação. No entanto, havia um peso crescente em seu espírito. A batalha entre a gente do sacerdócio e os novos crentes começava a se intensificar. É chegada a hora de que os poderosos temam a verdade, disse um dos discípulos, sua voz cheia de fervor. No templo, as autoridades tramam para nos silenciar. Mas, poderão calar a verdade que se ergue como um farol em meio à escuridão? As palavras de esperança se expandiam entre eles, mas Nicodemos sabia que o momento em que deveriam se manifestar seria de grande risco. Enquanto a noite se aproximava, ele se via repleto de um dilema. A decisão que tomaria poderia ter desdobramentos irreversíveis. O que poderia oferecer sem se expor à fúria dos que temiam a mudança? Naquele mesmo instante, a história começava a se desdobrar de maneiras inesperadas. Enquanto ele refletia, um grupo de sacerdotes se reuniu em um canto escuro do templo, conspirando. O sumo sacerdote, com uma voz mesquinha e calculista, sussurrou: se não formos rápidos em silenciar esse movimento, eles causarão uma rebelião em massa. E como um fogo, essa seita consumirá tudo o que conhecemos. E assim, as duas correntes de fé e incredulidade se chocavam na cidade sagrada. Nicodemos, sentindo a arena espiritual pesando sobre ele, dirigiu-se novamente aos discípulos.
Nós não podemos permitir que o medo nos mantenha calados. Precisamos nos levantar e proclamar o que sabemos ser verdade. A ressurreição de Jesus não é meramente um evento de nosso passado, mas nosso futuro. Os irmãos em Cristo assentiram, e um fervor coletivo se formou entre eles. As palavras de Nicodemos ressoavam como um eco em seus corações. Aproximando-se da porta do templo, onde uma multidão se reunia, ele sentiu a mão de Deus sobre sua vida. Com um passo firme, ele se posicionou à frente. Ouçam, povo de Jerusalém! O Cristo ressuscitou. Aquele que foi crucificado é verdadeiramente nosso Salvador! Exclamou Nicodemos, sua voz ressoando como um trovão na escuridão. A multidão, dividida entre crentes e céticos, começou a se agitar. Enquanto isto, os sacerdotes se entreolhavam, nervosos e preparados para reagir. A batalha não ocorria apenas nas ruas de Jerusalém, mas nos corações de todos presentes. De repente, uma voz entre a multidão começou a clamar: a ressurreição é a mensagem mais poderosa. Ele é a luz do mundo. E, assim, outros começaram a declarar sua fé, enquanto Nicodemos permanecia firme, sentindo a intervenção divina se manifestar. Nas sombras, os sacerdotes tramavam ardilosamente seu próximo movimento, e a verdade demonstrava-se poderosa. O retorno do Messias, mais do que um evento, era uma revelação do plano soberano de Deus, prestes a se desdobrar, como um manto de glória. O clamor da ressurreição ecoaria até os confins da terra. E no fundo de seu ser, Nicodemos sabia que as verdades divinas não podiam ser caladas. Mas logo, um silêncio inquieto caiu sobre a multidão. Um aviso percorria os ares: o que está por vir mudará tudo. O que conhecemos, e o que acontecerá em breve será ainda mais surpreendente do que a ressurreição. O que mais Deus tem reservado para seu povo? As nuvens se espessavam no céu sobre Jerusalém, como se o próprio destino da cidade estivesse prestes a ser decidido. Após o clamor fervoroso de Nicodemos, a multidão se dividia entre os que acreditavam e os que se opunham à mensagem do Cristo ressuscitado. Um murmúrio crescente, como o ronco da tempestade, preenchia o ar, e os discípulos se juntavam, agitados, em oração. Senhor, dá-nos coragem para enfrentar o que está por vir, implorou Pedro, seus olhos cheios de determinação. A fé em seu coração ardia como um fogo que não poderia ser apagado. Mas uma neblina de incerteza pairava sobre suas almas, enquanto as palavras de Nicodemos ainda ecoavam em suas mentes. Por detrás da multidão, os sacerdotes se reuniram em um sussurro furtivo, seu semblante carregado de ira e temor. Precisamos agir! Exclamou um deles, com o rosto vermelho de raiva. A influência desse grupo está se espalhando como uma praga. Silenciá-los é a única opção, afirmou o sumo sacerdote, seus olhos frios como a pedra. Se não fizermos nada, não só perderemos nosso poder, mas a confiança do povo de Israel. Enquanto isso, Nicodemos sentia um peso em seu coração. Ele se lembrou da noite em que visitou Jesus, questionando-o sobre as verdades do reino dos céus. Agora, esse mesmo Jesus ressuscitado estava mudando tudo. As profecias se cumprindo diante de seus olhos, ele pensou nas palavras de Isaías: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, Isaías 9:2. Aquela luz agora estava diante dele, e ele não poderia ignorá-la. Devemos ir ao templo e proclamar a verdade, sugeriu Cleopas, quebrando o silêncio incômodo que se formara entre os seguidores de Jesus. O nosso chamado não é para ser escondido, mas para brilhar. E assim, em unidade, dirigiram-se ao templo. O peso de sua missão parecia palpável no ar. O ceticismo e a hostilidade se tornaram uma aura ao seu redor, mas a força do Espírito de Deus os acompanhava, como uma onda que prepara o caminho para o alvorecer. Ao aproximarem-se do pórtico do templo, perceberam que a multidão fora dividida. Um grupo, entusiasmado com a mensagem da ressurreição, levantava os braços em adoração, enquanto outro grupo, os líderes religiosos, começava a se aglomerar, prontos para revidar. Povo de Israel! Nicodemos levantou a voz novamente, embora seu coração batesse aceleradamente. O Senhor nos enviou um Salvador, que vive e reina para sempre. Ele não é apenas um profeta, mas o próprio Deus entre nós. Assim como a serpente foi levantada no deserto,
assim também o Filho do Homem será levantado. João 3:14. As palavras de Nicodemos penetraram na multidão como uma flecha. Muitos começaram a se mover, atraídos pela verdade que parecia verdadeiramente viva. Mas, à medida que essa transformação começava a tomar forma, uma resposta abafada fez-se ouvir entre os sacerdotes. Este homem é um herege. Desvia as pessoas do verdadeiro culto. Gritou um dos sacerdotes, com seus olhos ardendo de zeloso ódio. Não podemos permitir que isso continue. Os ânimos se exaltaram, e com isso, surgiram rumores alarmantes de que os discípulos seriam presos. A tensão crescia na atmosfera, e uma sombra de desespero ameaçava envolver os seguidores de Jesus. Em meio à confusão, Nicodemos virou-se para os apóstolos. O Senhor nos prometeu que estamos aqui não por nós, mas por Ele. Ele é o fiel testemunho. A multidão hesitava, a briga entre os dois grupos se intensificava. Jesus não apenas havia ressuscitado, ele também convocava um novo clamor entre eles, uma chama acesa de esperança. Assim, como Moisés levantou a vara sobre as águas, eles foram capazes de ver o mar se dividir. Porém, ainda um novo mistério se desenrolava. À medida que as palavras de Nicodemos saíam de seus lábios, uma nova voz, como um vai-vem do próprio céu, ecoou entre os habitantes de Jerusalém. Eis que os profetas estão levantando um novo sinal e o tempo é chegado para que tudo o que foi prometido se cumpra. O que mais Deus tinha em reserva para a sua igreja? Quais poderiam ser os desdobramentos de seu plano soberano? O futuro prometia ser ainda mais surpreendente do que todos esperavam, e o Espírito de Deus começava a se mover de maneiras que nenhum de seus seguidores poderia imaginar. Quando a voz celestial reverberou entre as multitudes, um silêncio impressionante pairou sobre o templo. A tensão, antes palpável como uma tempestade iminente, agora era suprimida por um, quase sobrenatural, reconhecimento do poder que se manifestava naquele lugar. Nicodemos, ainda segurando seu discurso ardente, percebia que a mudança não seria apenas na crença do povo, mas poderia se desenrolar em um mover divino sob suas próprias mãos. Os sacerdotes, sentindo a onda de hesitação entre os fiéis, tomaram uma atitude drástica, convocando mais autoridades para cercear as vozes de Nicodemos e dos apóstolos. Vamos até eles, sussurrou um deles, a fúria ardendo em seu olhar. As palavras deles são como veneno, espalhando incredulidade entre os que buscam a verdade. Enquanto isso, o grupo de discípulos, unidos pelo desejo inabalável de proclamar a ressurreição, ergueram suas vozes em adoração e súplica. Ó Senhor, fortalece-nos e dá-nos ousadia para falar sobre as maravilhas que fizeste neste mundo. Clamou João, sua voz cheia de fervor. Por um momento, os céus pareciam abrir, e uma luz estrondosa incendeu o pórtico do templo. O Espírito Santo descia como línguas de fogo conforme os apóstolos se preparavam para declarar a verdade com fervor renovado. Não temais, ecoava mais uma vez a voz de Nicodemos, que agora se sentia na presença de algo que transcendeu a compreensão humana. Aquele que nos chamou é poderoso para nos sustentar. Naquele instante divino, Pedro levantou-se, a chama do Espírito brilhando em seus olhos, e com uma autoridade conferida pelo alto, proferiu: Homens de Israel, escutai. Jesus de Nazaré, o justo, foi crucificado e ressuscitou, conforme as Escrituras. As palavras correram como um regato de vida nos ouvidos dos presentes, e muitos começaram a se mover, intrigados e iluminados pela verdade. Contudo, os intransigentes sacerdotes não estavam dispostos a ceder. Vestidos com sua autoridade e poder, cercaram os discípulos, prontos para agir com força. Não podemos permitir que essa seita cresça, exigiu um deles, sua voz ecoando com desespero. Que seu clamor seja silenciado. Que as heresias sejam apedrejadas. Em meio ao tumulto, o som de passos pesados se aproximava. Era um grupo organizado, enviando uma onda de medo pelas faces dos seguidores. As sombras caídas se agitavam, e a presença do mal parecia se intensificar na atmosfera. Como se um profeta do passado estivesse entre eles, e se lembrando das palavras de Jeremias: Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras cada um do seu próximo. Jeremias 23:30. Nicodemos se despediu de qualquer hesitação e ergueu a mão, clamando com fervor: Mas, e se a verdade está entre nós?
As palavras dele arderam como um açoite espiritual, e enquanto isso, um murmúrio se alastrava entre o povo. A incerteza e a esperança estavam em colisão. Durante o clamor, uma figura apareceu entre as multidões, cercada de mistério e medo. Era um escriba, que até poucas horas tinha se oposto à mensagem de Deus. Agora, com o coração acelerado, tentava emergir da confusão. Mestre, o que deves fazer agora? Se tudo é verdade, pode haver cura para nós e esperança para os nossos filhos. Foi nesse preciso momento que um eco sussurrou entre o povo, lembrando da profecia de Ezequiel: Eis que eu trago sobre vocês uma nova aliança, não como a que fiz com os seus pais, mas escreverei a minha lei em suas mentes e a gravarei em seus corações. Ezequiel 36, 26. A multidão, agora inflamada pela promessa, começou a ver que o plano de Deus se desenrolava diante deles. Como raios de luz em meio à tempestade, claridade e revelação começaram a se estabelecer. Mais a longe, uma sombra pairava sobre o templo, e os olhos do sumo sacerdote cintilavam com a determinação de abafar essa luz a qualquer custo. Quem se atreverá a ousar contra a vontade de Deus? Ele ressoou, sua voz saltando como uma corrente elétrica entre o povo. E enquanto se levantava para protestar, uma nova onda de temor e respeito se formou, agora mais viva do que nunca. O que mais Deus mostraria a seu povo? Quais eram os planos ocultos que mais uma vez se entrelaçavam na história? O plano soberano de Deus continuava se desdobrando, não como um evento simples, mas como uma revelação grandiosa que demandava fé e coragem. O futuro estava repleto de mistérios e promessas, e os corações estavam prestes a se abrir para algo maiores do que poderiam imaginar. Os sacerdotes, imbuídos de raiva e medo, rapidamente determinaram que deveriam agir. Juntando suas vozes em um coro de ameaças, tentaram dispersar a multidão, clamando que as palavras de Pedro não passavam de uma heresia que mancharia seu povo. Um dos mais influentes, Caifás, avançou com os olhos fixos no apóstolo, ferindo o espaço com sua presença dominante. Esse homem deve ser silenciado, pois há poder em suas palavras, ordenou, sua voz ressoando como o trovão. Mas o discurso de Pedro não falhava em ecoar no coração dos presentes. Homens de Israel, escutai. O que temos visto e ouvido é a verdade do Deus vivo. A multiplicação de suas testemunhas instigou um fervor entre os que estavam ao redor. Não era apenas mais uma pregação, era um testemunho diante da porta da eternidade. Eis que a promessa do Pai é para vós e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Atos 2:39. As vozes dos discípulos se uniam em um clamor de ousadia, enquanto Nicodemos, tocado pela presença do Espírito, decidiu que deveria se levantar mais uma vez. Ele endereçou a todos os presentes, uma chama ardendo em seu espírito. Jamais se esqueçam das promessas de Deus. Eis que eu trarei sobre os filhos de Israel e sobre os filhos de Judá um novo pacto. Jeremias 31:2-31. Suas palavras cortaram através do tumulto, provocando reflexões profundas entre os ouvintes, que se agarravam desesperadamente à esperança. Mas a fúria dos sacerdotes não tinha limites. Com um gesto brusco, um dos chefes da guarda foi designado para ir até Pedro e os apóstolos, indicando que eram homens sem autoridade e que deveriam ser levados das proximidades do templo. Estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, e vocês não podem interromper a verdade que está emergindo. A intervenção de um dos escribas não tardou em vir. Ele se colocou entre os sacerdotes e os apóstolos, questionando a lógica de sua perseguição. Que se faça um juízo justo. Se este plano for de homens, ele se desfará, mas se for de Deus, não o podereis destruir. Atos 5:38. As palavras do escriba reverberaram no ar como trovão, e uma onda de incerteza começou a se espalhar entre os sacerdotes que, até então, tinham a situação sob controle. O sumo sacerdote paralisou com esse questionamento, refletindo sobre as implicações do que lhe era trazido. A luta entre a luz da verdade e as sombras da tradição chegou ao seu clímax, e a tensão tornava-se palpável. Enquanto isso, os discípulos, conscientes do peso dessas decisões, se uniram em oração fervorosa, suplicando ao Senhor que abençoasse seu testemunho e os enchesse com coragem. Ó Senhor, que a tua luz brilhe em meio às trevas, e que muitos sejam atraídos para teu amor.
Poderosas manifestações do Espírito começaram a ecoar ao redor, e os crentes mais simples encontraram força no corpo do Salvador entre eles. Contudo, a batalha estava apenas começando e o desenrolar dessa história abarcava o destino de toda uma nação. O plano soberano de Deus, que prometera guiar seu povo, estava prestes a se revelar em esplendor. Assim, em meio a essa crise monumental, permanecia uma pergunta crucial no ar: estaria Deus preparando um caminho para algo muito maior, algo que o próprio povo jamais poderia imaginar? O eco das Escrituras agora ressoava mais forte em cada coração consciente da urgência desse chamado. E à medida que o tumulto aumentava, as esperanças de um novo pacto se misturavam com a incerteza do futuro. O que ainda estava sendo guardado nos propósitos de Deus? As respostas que viriam poderiam mudar o mundo para sempre. Enquanto os murmúrios da multidão cresciam, o ar tornava-se pesado com a expectativa de um desfecho. Os discípulos estavam cercados, e a pressão sobre eles se intensificava. Corpos humanos se aglomeravam, mas havia um sentido de algo mais. O Senhor estava em meio a eles, e o que se desenrolava poderia ser um sinal dos tempos. Pedro, percebendo a incerteza que envolvia os sacerdotes, ergueu sua voz uma vez mais. Hoje, não somente escutais a verdade, mas a verdade está entre vós. Se somos interrogados hoje por um bem feito a um homem enfermo, diga-nos, em nome de quem foi feita esta cura? Atos 4:9. Sua coragem era notável, mas a determinação dos sacerdotes estava cravada na história e na tradição. Enquanto isso, Caifás, dominado pela fúria de seus antecedentes e pelo medo de perder sua posição, buscou intimidar os apóstolos e atemorizar a multidão. Se este homem se levantar e continuar, trará desgraça ao nosso povo e desmantelará a lei. Suas palavras cortavam como lâminas. No entanto, Nicodemos, que permanecia à margem, percebeu que a verdade era mais poderosa que qualquer ameaça. Ele se antecipou, sua voz suave e decidida ecoou na plaza. Amados irmãos, lembrem-se do que foi dito acerca do servidor sofredor. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Isaías 53:4. A multidão, já tocada pelas palavras dos apóstolos, começou a murmurar em assentimento. Nicodemos, já um crente secreto, sentiu que o tempo de sua revelação havia chegado. Caifás, percebendo que a situação estava escapando de suas mãos, olhou para Nicodemos com desprezo. Tu, um mestre em Israel, defendendo esses subversivos? Não te importas com a lei? Quem ouviste? De quem é essa verdade? Sua indagação transbordava hostilidade e incredulidade. Sim, sou mestre de Israel e conheço as profecias, respondeu Nicodemos com fervor. Mas agora vejo que o Espírito do Senhor está agindo, fazendo novas todas as coisas. E se Deus está conosco, quem pode estar contra nós? O semblante dele irradiava uma luz divina, enquanto a razão e a história lutavam em seu interior. Antes que a discussão pudesse se intensificar, um súbito silêncio caiu sobre a multidão. O céu escureceu momentaneamente, como se a própria criação estivesse atenta ao desenrolar do momento. O vento soprou suavemente, mas com poder, e muitos sucumbiram diante da presença de algo sobrenatural que se movia entre eles. Seja a tua vontade feita, ó Senhor, clamou um dos apóstolos em um momento de plena entrega, e com esse clamor, muitos começaram a cair em adoração, entregando-se ao Espírito. Corpos caíram prostrados ao chão, e lágrimas de arrependimento se misturavam com lágrimas de alegria. O Espírito Santo estava presente, sentindo a dor, liberando anseios e angústias. No meio dessa demonstração poderosa da presença de Deus, Caifás endureceu o coração e olhou com fúria para os apóstolos. Vão ser levados, e a vossa voz será silenciada. Ele ordenou que os guardas prendessem Pedro e João. No entanto, a voz do escriba que questionara antes ecoou novamente. Se isso for de Deus, não podeis detê-los. O conflito entre a autoridade humana e a voz do céu tornava-se mais intenso, e as realidades espirituais estavam à beira de uma revelação gloriosa. Agora, mais que nunca, as perguntas pulsavam no coração de cada crente. Qual é o propósito? A resistência será suficiente contra o finalmente esperado do Senhor? Então, nesse clímax de tensão, o que restava indagar era se Deus tinha um desígnio maior do que aqueles que estavam envolvidos podiam compreender.
Em meio à agitação e à adoração, a soberania de Deus começava a emergir, e a promessa de algo extraordinário se aproximava. O plano divino estava prestes a explodir em luz, e as revelações do Senhor não poderiam ser contidas. Como se houvesse um eco distante, as palavras de Jeremias sussurravam na brisa: Eis que eu trarei sobre os filhos de Israel e sobre os filhos de Judá um novo pacto. Quais eram as implicações dessa promessa eterna? Quem poderia prever a força que se levantaria em nome do Cristo crucificado? As respostas estavam perto, mas o desenrolar divino daquela inefável história ainda estava por vir. Então, no calor daquela intensa confrontação, a figura de Nicodemos brilhou com clareza entre a multidão agitada. Ele percebeu que aquele não era apenas um momento de decisão individual, mas uma oportunidade divina para testemunhar a verdade que transformará sua vida. Com um espírito inflamado, ele levantou a voz novamente, apelando à razão e ao coração de todos: Irmãos, olhem para nós e ouçam. O mesmo Senhor que ressuscitou está nos chamando a uma nova vida. A velha aliança está sendo cumprida em Cristo, e as promessas de redenção agora se desdobram diante de nós. As palavras de Nicodemos ressoaram nas mentes e corações dos presentes. Muitos que outrora hesitaram começaram a vislumbrar a verdade que agora se tornava palpável. As Escrituras se cruzavam no entendimento de que a morte não era o fim, mas a passagem para a vida eterna, um eco da mensagem que Jesus propagara antes de sua crucificação. Contudo, os sacerdotes, em sua fúria, não estavam prontos para capitular. Caifás, o sumo sacerdote, irritado com a posição crescente dos discípulos e com a audácia de Nicodemos, gritou: Como podeis confiar em um homem que foi crucificado? Ele não é o que diz ser. Devemos preservar a lei e as tradições que nos sustentam. O tumulto cresceu, mas o ardor nas palavras de Nicodemos não se extinguiu. Ele se tornará um elo entre a fé antiga e a nova esperança que surgia. Em verdade, minha alma fala por nossa necessidade de transformação, disse Nicodemos, suas palavras agora carregadas de uma urgência palpável. O Senhor já havia falado pelo profeta Ezequiel: Eis que eu trago sobre vocês uma nova aliança. Estamos diante de algo que nunca vimos antes. A era da restauração começou, e não podemos ficar parados. Pedro, animado pela declaração de Nicodemos, virou-se para os discípulos, e o Espírito Santo pulsava em seus corações. É hora de declararmos a verdade. A luz do Senhor nos foi dada para brilhar nas trevas, e nem a incerteza nem a oposição poderão deter a palavra de Deus. Nesse instante, um tremor de poder percorreu a multidão. Alguns foram tocados pela convicção, enquanto outros cederam ao medo. Os sacerdotes tentavam manter sua autoridade, mas a influência do Espírito começava a moldar novos líderes, novos crentes e novas vozes em favor da cruz. Podem prender-nos ou censurar nossas vozes, mas a verdade não será silenciada, clamou um dos apóstolos. As palavras enredavam-se num fervor contagiante, e muitos começaram a levantar as mãos em sinal de gratidão, clamando em adoração. Contudo, a fúria dos sacerdotes estava longe de se dissipar. Caifás, agora desesperado, se virou para os guardas: Levante essas vozes. Vamos borrá-los da face da terra. Sua determinação era como uma sombra pesada que se avizinhava, mas a comunidade de crentes permanecia firme em sua fé. A futura escolha entre o medo e a fé agora ressoava como um clamor para todos. Foi quando, emergindo do tumulto, uma figura inesperada passou entre a multidão. Era Gamaliel, um respeitado rabino e fariseu, que havia escutado dos lados. Com sabedoria e serenidade, ele chamou a atenção dos líderes religiosos: Homens de Israel, prestem atenção. Se isso for de homens, logo se dissipará. Mas se é de Deus, não podereis detê-los. Gamaliel lembrou a reunião sobre movimentos anteriores que haviam falhado e a cautela que deveria ser aplicada perante a presença do Senhor. Ponderai com cuidado: se Cristo ressuscitou, e se proclamamos contra isso, nos tornaremos adversários de Deus. Suas palavras reverberaram, e muitos começaram a considerar a profundidade do que estava sendo dito. Em meio a isso, Nicodemos e os apóstolos perceberam que a toxicidade da oposição não poderia ofuscar a verdade. O perdão havia de se oferecer a todos, uma nova era se desenharia se eles se unissem como um único corpo em Cristo.
O plano soberano de Deus mantinha-se firme, buscando adoradores em espírito e em verdade entre aqueles que lutavam por fé e esperança. Os murmúrios tomaram conta da multidão. E o ar estava carregado de expectativa. As palavras do profeta Joel ecoaram nas almas, prometendo que, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Aquela manhã já não seria mais a mesma. Assim, enquanto Gamaliel falava, e cada coração refletia sobre a nova mensagem de esperança e redenção, a cidade fervia com promessas a serem reveladas. O horizonte espiritual estava prestes a se expandir não só para os que ali estavam, mas para todos os que viriam a crer no nome Jesus. Com atenção ainda palpável, a pergunta ecoava através do sopro divino: qual será a resposta do povo? O que está aguardando para ser desvelado no plano soberano de Deus? E enquanto a conversa se intensificava, muitos se perguntavam que história surpreendente estava prestes a ser escrita na terra.